Boa noite na paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando agora mais um De Papo com a Cojade. Seja bem-vindo. Aproveite para curtir e compartilhar na sua linha do tempo essa grande transmissão que teremos nessa noite. Eu tenho a grande alegria, eu tenho a honra de, nesta noite, entrevistar uma figura muito importante na nossa querida Assembleia de Deus Ministério no Ipiranga. Eu estou falando do pastor Daniel Vieira das Chagas, o nosso terceiro vice-presidente da diretoria do nosso ministério, casado com a irmã Nazaré Vieira das Chagas, pai de 6 filhos e muitos netos. Eu tive a alegria e a honra, inclusive, de ser presenteado com um livro, um escrito seu sobre escatologia. Jesus Vem, autor pastor Daniel Chagas, como costumeiramente é chamado. Meu querido pastor, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo e muito obrigado por estar conosco. A paz do Senhor, meu irmão. Para mim é uma satisfação, um prazer, uma honra estar aqui nesse momento. Que bom! Já estamos aqui então às ordens, junto com o nosso querido pastor, da qual nós tivemos aqui em bastidores a alegria de ouvir algumas breves histórias que nós queremos compartilhar com você neste momento. Saibam sempre que nós estamos aqui escrevendo histórias, nós estamos mostrando através de pastores desbravadores, como o nosso prezado pastor, que os degraus, a nossa chegada até aqui, existe todo um processo, um momento na qual foi preparado, foi caminhado, para que hoje nós pudéssemos então desfrutar do que nós desfrutamos hoje. A história que nós vivemos hoje foi escrita e está sendo escrita de passado até o presente. Pastor Daniel, eu vou usar uma parafrase de forma carinhosa de Jonas, que eu sempre gosto de usar na abertura dessa entrevista, quando foi feita uma pergunta para Jonas, mas eu gosto de usá-la assim, de forma carinhosa. Seguinte, qual é a sua terra? De onde o senhor vem? E de que povo és tu? Como foi sua infância, pastor Daniel? De onde o senhor veio? Fala um pouquinho para nós, para que nós entendamos e conheçamos quem é o senhor desde o início da sua vida. Então, meu irmão, eu nasci em Minas Gerais, na cidade de Contagem, em um lar cristão. Meus pais já eram da Assembleia de Deus, foi ali que nasci e aprendi desde criança a obedecer a palavra do Senhor. Minha mãe era uma pessoa assim, muito dedicada à obra, muito de oração, e ela ensinava os filhos a obedecer a palavra do Senhor. Minha mãe, ela teve 26 filhos. E 26, pastor Daniel? Meu Deus do céu! Todos em casa, ela nunca foi ao hospital para ter filhos. Foram todos em casa, 26 filhos. Agora, o longo tempo que tem passado, já faleceram vários, estamos agora em 7. Olha só, o pastor Daniel já começou impactando a gente, né? Estamos hoje num contexto social tão diferente, e imaginar, né, e ter ao nosso lado aqui alguém que vivenciou em família essa história. Muito forte, pastor Daniel. Inclusive, o senhor levantou aqui essa questão do parto natural, né? Natural. É impressionante, realmente fico bastante impressionado. O pai do senhor nessa época já também servindo ao Senhor? Servia a Deus também. Crente também? Crente também. Que maravilha. Pastor, uma família tão grande, eu fiquei bastante impressionado agora, o senhor não tinha me contado isso nos bastidores, mas essa turma toda estava servindo ao senhor também? Ou como que foi conviver com uma família tão grande assim? Então, alguns desviaram, né, irmão? Não muito, acho que uns dois ou 3, os demais todos serviram a Deus. Eram crentes e serviram ao Senhor até o fim. Meu Deus, é um recorde aqui abençoado, né? Saber que de uma família tão grande, meu Deus, pastor, mais de 20 irmãos ali, todos firmes. Um dos últimos dos meus irmãos, que agora está com 82 anos, ele se batizou aqui no Ipiranga depois de uns 79 anos mais ou menos, ele batizou aqui no Ipiranga. Meu Deus. Agora está morando no Paraná, mas ele tornou-se membro da igreja. Que maravilha, pastor Daniel.
Pastor Daniel, o senhor está falando então de anos, isso por meados de anos 50, que ano era esse? Então, eu nasci no ano de 1944, né? 44. Eu estou hoje com 76 anos de idade. Então, nessa fase, pastor Daniel, falando de criação, era rígido também seus pais? Como que foi nesse tempo, né? Anos 40 e pouco, 50, como era a criação dessa família tão grande nesse tempo? Meu pai era rígido, mas não assim violento, né? Ele procurava ensinar os filhos, a mãe também. A mãe também ela tinha muito carinho com os filhos, mas dentro assim da normalidade, né? Eram rígidos, mas dentro da normalidade, sem violência nenhuma. Correto. E também a questão da fé, de servir ao Senhor. Havia dificuldades na condução dos filhos para a igreja? Os seus pais, eles de certo modo... eu posso dizer que é uma palavra mais popular, os senhores eram forçados? Ou como que caminhavam seus pais nessa condução dos filhos? Porque é impressionante ver uma família tão grande servindo ao Senhor com bastante número, né? Eu fiquei bastante impressionado. É que muitos dos meus irmãos faleceram mais jovens, certo? Mas os demais que estavam vivos iam para a igreja com o pai. Com o pai e a mãe. Eles não moravam muito longe da igreja, né? Então não era muito difícil a gente seguir os cultos. O senhor morava em cidade mesmo, ou era em distrito, em roça? Eu morava num bairro da cidade. Correto. Um bairro da cidade de Contagem. Contagem, Minas Gerais, próxima à capital, né? Próxima a Belo Horizonte. Essa questão de ter um templo mais próximo, isso é importante. Às vezes tem alguns irmãos de interiores que às vezes eram quilômetros, né, para chegar na igreja. Verdade. O senhor já teve um pouquinho mais de facilidade. Mas, pastor, é uma família tão grande, vivendo aí na presença do Senhor. Acredito que não eram fáceis esse tempo, né? Tempos mais difíceis. A sua família financeiramente tinha mais dificuldade, ou era uma família mais tranquila nessa parte financeira também? Então, quando a gente estava morando lá em Minas, meu pai tinha um sítio, né? Ele criava gado, tinha uns animais também. Não era tão difícil para a vida, né? Depois ele teve um tempo que ele mudou para São Paulo, na minha infância. Ficou aqui um pouquinho de tempo, voltou para Minas. Umas 2 vezes ele veio e voltou. A última vez que ele foi, a gente devia ter uns 13 para 14 anos. Aí eu só voltei no ano de 74. Perfeito. 74 o senhor volta para São Paulo, então? São Paulo, meu pai tinha falecido, faleceu com 85 anos. Minha mãe ainda estava viva, mas faleceu mais ou menos com 93, 94 anos. Meu Deus, uma longevidade muito boa, né? Às vezes eu digo que no nosso país, essa não é a idade média da população, né? Então os nossos irmãos aí que ultrapassam essa barreira é de uma bênção muito grande, a longevidade é acima da média do nosso país. Pastor, adolescência. Hoje a gente sabe que é uma das fases mais turbulentas, né? O senhor pastor aí desde muito tempo, o senhor convive com departamento de jovens, de adolescentes, e hoje é uma fase muito tumultuada, mas para o senhor, na época do senhor, como que era a adolescência, como que foi essa fase? A minha adolescência foi bem tranquila, porque a gente tinha aquele desejo de servir a Deus, né? Minha mãe ela sempre colocava no coração da gente a importância de servir a Deus. Naquela época, não tinha televisão, nem rádio podia a igreja ter, então o assunto da gente era só mesmo trabalho, igreja, ler a Bíblia, era dessa forma. Tive uma adolescência bem tranquila, me batizei na minha adolescência. Perfeito. O senhor batizou, então, o quê? 14 anos? Não, com 16 anos mais ou menos. 16 anos. 16 para 17 anos. Muito jovem, de fato. Acesso à escola, educação, era tranquilo, pastor? Como foi também esse período? Então, eu fiz o primário, depois fiz uma admissão no ginásio, que era um ano, para poder entrar no ginásio, na época era um ano, né? Eu fiz a admissão no ginásio, depois então fiz o ginásio que hoje chama... Como se chama hoje mesmo? Hoje é o ensino médio, né? Ensino médio. Depois eu fiz bacharel em teologia. E isso aí foi a minha vida de estudo, né? De estudo. Aí, nessa época também eu entrei para a polícia em Minas Gerais. Fiz o concurso para escriturário. Eu tinha 14 anos.
Depois que eu fiz 18 anos, eu fiz concurso para escrivão de polícia, trabalhei 15 anos na Polícia de Minas, e depois pedi minha saída e vim para São Paulo. Chegando aqui, trabalhei 2 anos em banco, e depois fiz o concurso novamente, passei para escrivão de polícia e me aposentei como escrivão de polícia. Então, pastor Daniel, o senhor gostou dessa fase aí militar, então o senhor... Polícia Civil. Polícia Civil, então o senhor trabalhou muito tempo nessa área, né? Interessante. Durante o dia a gente estava trabalhando, e à noite na igreja. Olha só. Porque desde 17 anos que eu comecei a trabalhar na obra, né? 17 anos já dirigia a escola dominical, porteiro da igreja, líder de mocidade e trabalho evangelístico, cultos ao ar livre, depois que eu fui consagrado diácono. Perfeito. Pastor Daniel, deixa eu fazer uma brincadeira com o senhor aqui. O senhor envolvido aí no meio militar, né? Polícia Civil. O senhor era um jovem bravo, um obreiro bravo, ou isso não mudou o perfil do senhor? Não, eu sou muito calmo. Eu sou muito calmo. Sou bravo quando é necessário, mas não perco a minha linha, né? Não perco assim a linha de controle emocional. Nunca perdi controle emocional. Falo o que é necessário falar, sou muito franco, mas sou bravo só quando é necessário, mas dentro da normalidade. Perfeito, é uma boa brincadeira aqui levantada. Eu quero dizer que você está no De Papo com a Cojade. Nós estamos já num bom papo com o pastor Daniel, muito agradável conversar com o pastor Daniel nesse momento aqui especial. Curta a transmissão, compartilhe na sua linha do tempo, porque o propósito com essas transmissões, principalmente quando nós falamos de pessoas que escreveram nossa história, que fizeram o ministério chegar aqui, nós queremos que mais vidas saibam, sejam abençoadas e entendam o hoje através daquilo que foi feito antes de nós. Aliás, lembra o livro do pastor Daniel que eu mostrei para vocês no começo da transmissão? Pastor Daniel, que tal a gente sortear uns 2 livros desses para o pessoal aí que está nos assistindo nessa noite? O senhor topa? Perfeitamente, será um prazer. Então tá bom, tá vendo, né? É ele que vai fazer a doação do livro, ficou fácil, pastor Daniel. Então, muito obrigado aí, vamos prosseguir. Amém. Porque agora eu quero entrar num assunto que interessa bastante a nossa juventude, que é o seguinte, essa fase, pastor, relacionada a namoro, até chegar o momento em que o senhor conheceu a irmã Nazaré e se casou. Como foi essa fase, pastor? E depois eu vou pedir para o senhor aí um aconselhamento para a nossa juventude, mas conte a sua história dessa fase de namoro até casar com a irmã Nazaré. Então, meu irmão, eu me casei aos 18 anos de idade. Ela também, nós temos 10 meses de diferença, né? Hoje estou com 76 anos. Mas no início, o nosso namoro era bem diferente do que é hoje. O meu sogro era o pastor da igreja. E ele dizia assim, olha, quando eu fui falar para ele sobre casamento, ele falava assim, crente não tem namoro, tem casamento. Eu falei, mas tem que conversar primeiro e tal. Eu falei, não, é 3 meses que eu dou, foi 3 meses do prazo. E não tem namoro, tem casamento. Eu falei, perfeitamente. O senhor pode marcar daqui a 3 meses, então, nós vamos casar. Se eu autorizar, eu falei, não, tudo bem e tal. Só vou deixar bem claro, ele falou para mim. Não quero conversa de vocês conversando na igreja. Você vai na minha casa, uma vez por semana, no dia de segunda-feira que não tem culto, você vai. E 9 horas você vai embora. Eu falei, perfeitamente. E se encontrar vocês conversando aqui na porta da igreja, eu te coloco fora de comunhão. Vocês dois. Não pode nem pegar na mão da moça. Porque tempo era assim, não podia pegar nem na mão da moça. E passou os 3 meses. Chegou os 3 meses, ele mandou passar mais 3 meses, que disse que estava apertado. Eu falei, ó, só quer que casa ou não casa? Hoje quer 3 meses? Apertei ele. Aí o senhor botou pressão. Eu botei pressão. Eu só quer que casa ou não? Porque eu venho aqui, sento na mesa, eu sento de um lado, o senhor senta do outro e ela do outro. Eu não posso conversar com ela na igreja, não posso conversar em lugar nenhum. Aí ele falou, não, tá bom, vamos marcar então. Aí marcou. Na verdade, com 10 meses eu namorei, eu noivei e casei. Meu Deus. E isso já faz 57 anos. Oh, que maravilha. É muito interessante, olha só. 3 meses, e o senhor falou que o pastor deu 3 meses para casar, não era para noivar nem nada não, né? Casar. Para casar. Aí depois o pastor Daniel inverte, ele bota pressão, porque ele só quer casar, já que a regra é essa, Então. bora casar, né, pastor Daniel? 57 anos. E aqui nessa entrevista, pastor, a gente levanta uma outra questão muito difícil nos dias de hoje, que é
a dificuldade de relacionamento matrimonial duradouro, né? Hoje a sociedade vive num grau de ansiedade e de trocas onde as coisas não precisam ser consertadas, você compra algo novo, mas nós estamos vendo aqui com exemplo pessoal. É lindo ver o pastor Daniel falando aqui com boa dose de emoção. Quem está aqui do lado dele percebe isso, o momento que ele está colocando para nós com muita emoção aqui, e mostrar que 57 anos depois ele continua casado com a irmã Nazaré. Graças a Deus. Isso nos faz louvar a Deus, porque nós acreditamos no matrimônio, nós acreditamos no casamento, nós acreditamos na família. Muito lindo, pastor Daniel. Eu sou, acho que uma das pessoas que Deus deu tanta honra, e os meninos da Cojade que tem entrevistado também, porque a gente tem aprendido coisas profundas conversando com pastores igual o senhor. Pastor Daniel, vamos falar um pouquinho de vida ministerial, porque isso também vai ajudar muito a nossos líderes que vivem um momento tão diferente, né? Hoje liderar é tão diferente da época do pastor Daniel, que se emociona aqui ao falar sobre o que acabou de falar, e isso toca a gente profundamente. Que Deus nos ajude a compreender isso, meus queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo. Que Deus nos ajude a olhar pelo exemplo aquilo que é possível, porque o exemplo fala mais do que as palavras. Vamos aqui então falar um pouquinho de vida ministerial. O senhor veio de uma família cristã, batizou-se muito cedo, 16 para 17 anos. Mas pastor, batismo com o Espírito Santo e início de envolvimento no serviço na casa de Deus, como aconteceu isso? Só dar mais uma parênteses aqui sobre o meu casamento, né, irmão? Dessa união, a gente sabe que muita luta tem, mas graças a Deus a gente sempre venceu as lutas. Como diz a Bíblia, né? O amor vence qualquer barreira. E dessa união nós temos meia dúzia de filhos são 3 casais, 16 netos e 6 bisnetos. 6 filhos, 16 netos e 6 bisnetos. Eu vou aproveitar que o senhor me corrigiu, porque eu falei que ia pedir para o senhor um aconselhamento à nossa juventude que namora, pretende casar hoje, e eu me esqueci. O senhor nota, quem está assistindo, vê que eu pulei esse pedaço. Mas que palavra o senhor deixa, pastor Daniel, para a nossa juventude, com um exemplo tão bonito do senhor? Então, meu irmão, acontece o seguinte: eu acho que o jovem não deve namorar apenas por namorar. E às vezes a pessoa fica só, quer namorar apenas por namorar, como diz aí, ficar, né? Eu acho que quando a pessoa que é crente, o jovem crente, ele tem que namorar com a intenção de casar. Se não deu para casar, tudo bem. Vai conhecer a moça, ou a moça vai conhecer o rapaz, mas com a intenção de casar, não apenas ficar, né? Naquele tempo a gente não podia nem pegar na mão, hoje está bem diferente. Então é preciso que tenha muito temor de Deus para manter a linha espiritual, né? Manter a aliança com Deus. Certamente, nós temos muitos conselhos bíblicos que mostram isso, né, pastor Daniel? A carne, ela se abrasa, a carne sem vigilância, ela pode causar problemas espirituais muito sérios. E esse é um grande conselho, né? Nós temos propósito no namoro, propósito no noivado, para que o casamento aconteça. O matrimônio é algo instituído por Deus, né, pastor? É muito sério. Verdade. Louvado seja Deus pelas grandes experiências desse momento aqui. Pastor Daniel, agora sim, vamos falar de ministério, né? O seu batismo com o Espírito Santo e também o início da carreira de serviço na casa de Deus. Como que deu, quando foi esse momento? Então, meu irmão, depois que eu me batizei, aí eu comecei a trabalhar na obra. Eu fui chamado para ser cooperador na obra do Senhor, né? Só que eu não era batizado com o Espírito Santo ainda. Uma vez teve um culto na minha casa, quando eu era mais jovem ainda, um culto de vigília, e meus irmãos quase todos foram batizados com o Espírito Santo. Ficou só eu e minha irmã mais nova. Um culto de vigília foi uma bênção. Quando foi no domingo à noite, meus pais foram para o culto, não deu para ir, deixou a criançada. Aí meu irmão falou, vamos brincar de culto. Começamos a orar e cantar hino e tal, depois meu irmão falou, vamos orar agora.
e Deus encheu ele que tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Colocou a mão na cabeça da minha irmã, mais velha do que eu, e ela foi batizada. Meu Deus. Foi uma maravilha. Mas, meu Deus, depois que eu me batizei nas águas, demorou 7 anos de busca. Eu orava, eu ia no culto de vigília direto, e nada, lendo a Bíblia, e orando, e buscando. Foi uma peleja. Mas depois de 7 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Oh, glória a Deus. Então não desista, meu irmão, né? Esse selo do Espírito Santo e esse dinamismo, né? Esse dínamos que nós recebemos com o batismo do Espírito Santo, é possível. 7 anos depois dos seus irmãos, o pastor Daniel também recebeu o selo do Espírito Santo. E nesse momento, pastor, o senhor estava já atuando em alguma liderança, então, servindo na igreja? Eu já estava trabalhando na igreja como porteiro e dirigindo culto de ar livre, evangelismo, e depois livre da mocidade, e fui trabalhando, né, irmão? Depois que eu fui batizado com o Espírito Santo, aí fui separado de diaconato. Aí eu fui separado de diaconato, passei a dirigir algumas congregações, pequenas congregações, dentro da cidade de Contagem. Maravilha. Eu ia até perguntar para o senhor sobre isso, né? Primeira congregação que o senhor dirigiu. Então, já como diácono em Minas, o senhor já dirigia... Dirigi várias congregações. Várias congregações. De diaconato, o senhor foi consagrado ao presbitério? Fui. Já aqui em São Paulo ou ainda em Minas Gerais? São Paulo. Lá, a primeira igreja que eu dirigi, a igreja foi inaugurada no domingo à tarde, e à noite foi o primeiro culto, né? E eu estava muito emocionado, muito feliz com aquilo, né? A primeira igreja que eu fui dirigir, estava com meus 20 e poucos anos já. E daí, nessas alturas, aconteceu algo lá que me marcou. No finalzinho do culto, eu escutei um grito de uma criança, e a irmã veio correndo para frente com a criança no braço, dizendo assim: olha, o irmão, ora para o meu filho, ora para o meu filho, ora para o meu filho. Eu olhei para a criança estava sem sangue nenhum no rosto. O pai veio acompanhando, olhou assim e fez aquela cara de conformado. A criança deu uma parada cardíaca. Meu Deus. E a mãe, desesperada: ora para o meu filho, ora para o meu filho. E eu olhei assim também e falei: a criança está morta, o que eu vou fazer, meu Deus? Primeiro culto que eu pensei assim, né? Primeiro culto que eu vou dirigir, a criança morre dentro da igreja. Ah, Senhor, tem misericórdia, não vou ficar aqui mais não. Fiquei apavorado, tinha 20 e poucos anos, mas daí a irmã tinha tanta fé, que a fé dela parece que me atingiu. Meu Deus. Eu falei: vamos orar. Fizemos uma oração rápida. Olhei para a criança, estava do meu jeito, e falei em espírito: Senhor, e agora? Ele falou: põe um pouquinho de água na boca dela. Pedi o porteiro dar um pouco de água, ele me deu o copo lá, coloquei na boca da criança, a criança sorriu. Foi uma vez. Então me marcou muito aquilo. Glória a Deus. Aquilo marcou muito, foi uma coisa maravilhosa. E certamente deu um ânimo de fé muito grande no senhor, né? Um ano de fé. A fé da irmã foi tão grande que passou para mim. Senti aquele calor do Espírito Santo, foi uma coisa maravilhosa. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Depois disso, o senhor veio para São Paulo em 74. Em 74 eu vim para São Paulo. Eu pedi a minha saída lá do serviço, meus pais tinham mudado para São Paulo. E aí eu falei para minha esposa: vamos mudar para lá também? Vamos. Aí eu já tinha alguns irmãos morando aqui em São Paulo, e nós viemos em 74. Chegamos aqui, eu já trouxe a carta, fiquei congregando na Vila Marcondes, com o saudoso pastor José Alexandre. Aí fiquei ali durante uns 10 anos na Marcondes. Depois o pastor José Alexandre me apresentou, o pastor Fábio, o pastor Requidal, para ser consagrado a presbítero. Aí eu fui dirigir o Parque João Batista. Ambas em Carapicuíba, né? Vila Marcondes e Parque João Batista em Carapicuíba. Depois o pastor Requidal achou por bem passar a fazer um setor, eu fiquei com algumas congregações lá no Parque João Batista. Maravilha. Então o senhor foi consagrado ao presbitério pelo pastor Alfredo Reicana, o fundador do Ministério Piranha. Exatamente. Depois de fiquei 14 anos como diácono. Diácono 14 anos, depois presbitério. Depois que eu fui consagrado, separado do diaconato, eu fiquei mais 4 anos como presbítero, daí fui apresentado para pastor. Maravilha. Então, desse período até o pastorado, passou de 20 anos, com certeza. Passou de 27 anos. 27 anos. Olha só que experiência interessante. Aliás, mais uma vez eu te convido aí, você está no De Papo com a Cojade, compartilhe a nossa transmissão para que mais vidas, para que mais pessoas sejam alcançadas através desse grande exemplo, desse grande bate-papo, desse conselho que estamos ouvindo do nosso pastor Daniel Chagas. Após compartilhar, nós temos aqui uma parte importante para você. Você que está conosco até agora, vem a melhor parte. Como você vai ganhar o livro
que nós ganhamos do pastor Daniel agora há pouco. Como você vai ganhar esse livro? Você precisa curtir a transmissão, depois compartilhar a transmissão e escrever "eu quero". Fazendo esses 3 passos, curta, compartilhe, escrevendo "eu quero", você será elegível para o sorteio de 2 livros que o nosso querido pastor nos presenteou para presentear você nessa transmissão. Então, curta, compartilhe, "eu quero". Agora, pastor Daniel, com tantas experiências, após 27 anos, o senhor foi levado ao pastorado. Conselho para os nossos líderes e para os nossos jovens pastores. Qual conselho o senhor dá para um ministério tão longo, tão duradouro e tão frutífero como o do senhor? Então, meu irmão, quando eu fui consagrado, quando eu fui separado a cooperador, até hoje são 59 anos passados. Fiz esse ano 59 anos que eu fui de cooperador a pastor. Meu Deus, 59 anos essa caminhada, né? Eu acho, irmão, que se desejar trabalhar na obra do Senhor é muito importante. Conforme eu disse no começo, meus pais mudou para São Paulo aqui quando da minha juventude. Quando eu era bem jovem, ainda com 10 anos de idade, estava morando aqui em São Paulo, e depois ele voltou para mim. Mas aqui em São Paulo, assim, meu irmão mais velho, o nome Josias, já está morando com Deus. Esse meu irmão dirigia uma congregação em Osasco, no Novo Osasco, estava começando no Novo Osasco. Eu tinha uns 10 anos de idade, e eu gostava de sair com ele no domingo para entregar folheto, evangelizar. E teve um fato também que eu achei que me marcou muito também. Nós chegamos numa casa, meu irmão entregou um folheto, e ele falou com a mulher assim: olha, a senhora aceita Jesus, porque Jesus faz tudo o que a senhora precisar. O que a senhora precisar, Jesus resolve. Qualquer problema. Ela falou: qualquer problema? Ele falou: qualquer problema. Aí ele falou assim: então, o senhor entra aqui para fazer uma oração com meu filho. Meu filho é mudo desde que nasceu. Está com uns 12 anos e ele não fala. O senhor diz que Deus resolve qualquer problema, então... Teste de fé, né? Eu falei: meu Deus do céu. Eu tinha uns 10 anos de idade, eu falei: eu acredito em Deus, mas de cara assim é meio difícil. E meu irmão então falou: pois a senhora, Jesus vai fazer a obra agora, a senhora crê? Ela falou: creio. Meu irmão falava depressa assim, né? Eu falo meio baixo, meu irmão falava alto e falava depressa. Aí ela falou: tá bom, então só faz oração. Trouxe um menino, um rapazinho de uns 12 anos mais ou menos. Aí meu irmão orou por ele, né? Uma oração rápida. Aí falou assim: fala Jesus. Ele falou: Jesus. Fala Jesus. Ele falou: Jesus. Oh, glória a Deus. Na hora. A mulher aceitou Jesus, foi para a igreja, a congregação lá cresceu, foi uma maravilha com aquela obra que Deus fez, né? Então tudo isso marca, né? Agora eu acho, irmão, que o obreiro a pessoa desejar servir a Deus como obreiro é uma coisa muito maravilhosa. Mas precisa entender o seguinte: a vontade de Deus, né? Porque existe um obreiro que ele quer e existe um obreiro que ele é chamado. Jesus, certa vez, passou num lugar, o camarada falou assim com Jesus: mestre, aonde tu fores eu irei. Jesus olhou para ele e disse: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm seu ninho, mas o Filho do Homem não teve onde reclinar a cabeça. Porque Jesus conhece o coração. Ele sabia que o desejo daquele moço não era aquele desejo de servir a Deus. Ele tinha outras finalidades. Infelizmente, hoje também tem pessoas que têm outras finalidades, né? O outro chegou, o outro Jesus chamou. Ele falou: deixa eu primeiro ir sepultar meu pai. Jesus disse: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vem e segue-me. Então tem aquele que Jesus chama e tem aquele que se oferece e não é chegado o momento. Então acho que todo obreiro desejar, ele pode desejar, mas tem que esperar o tempo de Deus, certinho, ele chegar no ponto certo. A apóstolo São Paulo fala sobre isso, né? Que quem deseja o ministério, excelente coisa deseja, mas tem uma série de regramentos, né, pastor Daniel? Sem dúvida. E eu creio que esses regramentos é o que faz o ministério ser frutífero e longo, como o senhor acabou de dizer, né? Verdade. Ser chamado, isso é como se fosse um carinho de Deus garantindo que vai dar certo. Quando Deus chama, Deus garante a vitória, né? O irmão pode ver que tem obreiro, que ele põe ele num lugar não dá certo, põe no outro lugar não dá certo, põe no outro lugar não dá certo, tem essas coisas. Mas quando ele tem a chamada de Deus, onde ele for vai dar certo, porque Deus cuida. Eu, no particular, pastor Daniel, eu costumo falar isso, o trabalhar para o reino de Deus não é só no cargo eclesiástico, né?
Deus tem tantas chamadas, tem irmãos que ele será um serviçal da igreja por toda a vida. Tem irmão que vai atuar numa visita toda a vida, ministério da oração, porém aquilo que nós formos chamados para fazer, que seja com excelência, né? Que seja com paixão, dedicação ao Senhor, para que aonde Deus tiver o nosso chamado, às vezes, não são todos que serão pastores, né? Mas onde Deus colocar, que a gente faça com profundidade, com alegria, né? Verdade. Porque, na verdade, a pessoa é chamada por Deus, como nos diz aí, para vários cargos, né? E o galardão no céu não é pelo cargo, né? Não é pelo cargo. O galardão é de acordo com a sua obra. De cada um receberá o seu galardão segundo a sua obra. Se Deus colocou ele para ser um diácono, ele se deu o diaconato direitinho, ele vai receber o galardão dele. O galardão é a segunda obra, não é por cargo. E tem pessoa que entende que é por cargo, não é por cargo. Louvado seja Deus. Mais um profundo conselho nós vamos aqui ouvindo nesse de papo com a Cojade. Curta, compartilhe, escreva eu quero e você será sorteado para ganhar os 2 livros que o nosso querido pastor cedeu, presenteou a nós da Cojade nesse momento. Pastor, sim, por favor. Eu tenho uma experiência, um irmão que trabalhou comigo numa igreja, e ele era uma bênção. Eu dirigia a escola dominical, ele era músico, ele dirigia o coral da igreja, a orquestrazinha que tinha na igreja naquela época, e escola dominical, ele era uma bênção, era o meu segundo. Mas um dia ele falou comigo assim: pastor, eu quero dirigir igreja, eu fico aqui te ajudando, então eu quero dirigir igreja. Eu falei: tá bom, irmão, quer? Se não quer, a gente vai, deixa aparecer uma oportunidade, vai te colocar. Surgiu uma oportunidade, eu coloquei para dirigir uma congregação. No começo, não foi uma bênção, mas levou uns 2, 3 meses, começou a ter um monte de problema, ele desentendeu com a família, depois separou da esposa e desviou e arrumou outra mulher e morreu. Meu Deus, que lamentável. Lamentável. Então eu acho, irmão, que tem que estar na vontade de Deus. Eu gosto de apresentar pastor, gosto de apresentar obreiro, sempre onde eu estou já apresentei vários obreiros. Mas apresento quando eu sinto no meu coração. Agora, quando a pessoa pede, às vezes a gente quer ajudar a pessoa, mas isso não convém, irmão. O importante é deixar a chamada de Deus. Se você sentiu de Deus apresentar aquele irmão, se apresenta. Se você não sentiu, não apresenta não. Porque senão depois vai atrapalhar a vida daquele irmão. Às vezes atrapalha não só a vida dele, mas o ministério, a congregação, né? Exatamente. Pastor, e falando de assuntos tão sérios, o senhor tem no Ministério Ipiranga uma das experiências, se o chamado é de Deus, eu fico imaginando como não é estar participando de uma diretoria de um ministério tão grande. Porque se dirigir uma congregação local, um setor, já é uma responsabilidade gigante. Agora o senhor faz parte de um grupo seleto que Deus nos deu, junto ao nosso pastor presidente, Alcides Fávaro, para administrar um ministério tão grande como o Ministério Ipiranga. O senhor é o terceiro vice-ministério, primeiro vice-presidente do ministério. Como foi esse momento, pastor? Como o senhor chegou à diretoria da Assembleia de Deus no Ipiranga? Então, meu irmão, depois de estar aqui no Ipiranga há algum tempo, fui chamado pelo pastor presidente, nosso pastor Alcides Fávaro, e ele disse para mim: olha, vai haver depois que o pastor Reguidal partiu, né? Aí ele falou: vai haver uma reunião aí, vai haver uma eleição, e eu estou indicando o irmão para ser um dos vice-presidentes. E eu, com sinceridade, na época, eu não queria. Eu pedi para ele que não, para me colocar. Eu achava até, eu queria ser um presbítero. Eu já achei que estava muito bom. Já tinha chegado a pastor, falei: está ótimo. Agora eu não quero ser vice-presidente, não deixa para outro aí e tal. Mas o pastor Alcides Fávaro insistiu e falou: não, eu vou te apresentar, porque Deus tocou no meu coração, eu vou te apresentar. Então não vai passar aí pela eleição, se o irmão for eleito, não vai ser um dos vice-presidentes. E aconteceu, né, irmão? Aconteceu. Então eu creio que foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida e também a vontade também do pastor Alcides Fávaro, que atendeu a gente colocando a gente nesse nível, né? Não que eu mereça, mas pela misericórdia de Deus. Louvado seja Deus. Que bonito, viu, pastor Daniel, ouvir o senhor falar que pediu para não, né? Deixa eu aqui, porque já está demais, né? Já estou sendo muito honrado. Louvado seja Deus por mais esse aprendizado e louvado seja Deus pela vida do nosso pastor presidente Alcides Fávaro, sempre com essa visão vanguardista, né? E recebendo aí orientações de Deus a ponto do senhor
né, na diretoria, dar os frutos devidos que o senhor dá até hoje, sinal de que houve a aprovação de Deus, além da aprovação de todo o ministério, né? Que pena que nós estamos caminhando para o final desse papo tão construtivo, tão abençoado, tão emocionado que nós estamos aqui, Deus falando conosco, Deus nos dando direções. Então curta, compartilhe, escreva "Eu quero", para você ser elegível para ganhar esse lindo livro que o pastor Daniel nos presenteou. E esse aqui é meu, viu? Eu já ganhei também e farei um bom proveito. Pastor Daniel, estamos caminhando para o papo final aqui. Vamos falar de algumas coisas sentimentais e de personalidade. Eu sei que o senhor é um pastor, de certo modo, poeta. O senhor gosta de escrever textos também poéticos. Como que se dá essa coisa de... Porque uma coisa é o senhor escrever, pregar, outra coisa é poesia, que é uma coisa da alma, né? Como que vem essas inspirações? Que momento que acontece? Quando que o senhor escreve? Dá uma dica para os jovens poetas, para as moças, para os rapazes aí que também têm esse dom. Então, eu gosto de escrever poesia desde jovenzinho, sabe? Eu perdi muitas poesias porque a gente não tinha computador naquela época, né? Escrevia dele num papelzinho daqui e dali e perdi várias poesias. Agora a gente tem um computador, então a gente vai guardando, vai selecionando. Inclusive eu tenho a intenção de publicar um livro de poesias. Eu tenho várias poesias já guardadas. Quando os irmãos fazem aniversário, eu gosto de chegar e fazer uma poesia para o irmão, para aquela irmã. Então é uma coisa que vem assim desde a minha juventude, da minha infância, sabe? Desde criancinha eu sempre gostei de escrever poesias. É uma coisa que vem de Deus, né? É dom, né? Isso é dom, não é para todos, né? Não é para todos. Gosto de pintar também, já fiz várias exposição de quadro. Ô, pastor Daniel, então eu quero me oferecer aqui para o senhor permitir a ocasião, a gente fazer umas fotos. É possível isso, pastor? É possível. Eu parei de pintar faz um tempinho, depois do trabalho na igreja, mas quando eu estava trabalhando na delegacia de Barueri, eu tinha lá um monte de quadros que eu tinha feito, assim, colocava lá na parede, e vendi vários quadros, fiz algumas exposições, né? Mas eu não sou um grande pintor, não, mas eu sempre gostei de pintar. Que lindo! Eu quero aqui já comprometer os nossos fotógrafos da Cojade. Nós vamos, qualquer ocasião, fazer uma expedição ao pastor Daniel e nós vamos fotografar algumas obras que seja possível que ele permita. Uma honra, meu pastor. Eu não sabia desse lado do senhor, não, viu? Eu gosto de pintar. Que alegria! Essa parte artística é algo que é lá no fundo da alma. E por isso eu vou perguntar uma coisa para o senhor aqui, falando de coisa de sentimento. O que mais deixa o senhor feliz e o que mais deixa o senhor nervoso, bravo? Olha, eu fico feliz quando eu vejo a igreja obedecendo a doutrina e os bons costumes. E fico infeliz quando eu vejo os irmãos não obedecer a doutrina e os costumes da igreja. Isso me deixa bem chateado, porque a gente foi criado assim desde criança e é bem diferente, né? Hoje em dia mudou muitas coisas. De fato, o contexto social, né, com tantas mudanças, e mais uma vez eu digo, né, é gostoso conversar com pastores que passou o tempo de gerações, mas mantém princípios e raízes. Isso deixa para nós muitas perguntas e reflexões a ser feitas. Pastor, exercícios físicos, o senhor que, né, muito tempo lidou aí como militar, como civil, né, policial civil, hábitos físicos o senhor cultiva? Eu cultivo, eu faço caminhada e em casa eu tenho um local lá também que eu faço ginástica, né? Opa! Tem um peso, eu coloquei um peso, um balde com concreto e coloquei uma carretilha assim, eu faço ginástica com ele assim também, faço assim, para manter um pouco da forma, né? Senão você... Bom, eu sou suspeito de falar, minha esposa está falando comigo direto que eu preciso emagrecer uns 20 quilos, estou lutando para isso. A dona Débora aí está no meu pé. Mas o pastor Daniel é escritor, poeta e também atleta, né? E aí vai deixando eu no estreito aqui, viu? Eu estou no estreito aqui nessa bela entrevista. Pastor Daniel, e pintor, né? Pintor, essa questão aí da alma também, meu Deus do céu. Aí o negócio não tá fácil essa entrevista hoje, viu? Uma pessoa de tão alto calibre aqui do nosso lado. Pastor Daniel, tô partindo pro finalzinho nosso aqui. Curta, compartilhe, escreva "Eu quero" para você ganhar o livro. Pastor Daniel, mudança de contexto social.
hoje nós temos aqui no Ministério Ipiranga o núcleo Abraçar de Psicologia. Qual que é a sua visão, essa questão da psicologia, ajudando a igreja, algo, pastor? O que o senhor me diz? Qual que é o seu ponto de vista sobre isso? Olha, esse núcleo de psicologia que foi criado aí, achei muito importante. Uma grande necessidade, pois nós temos hoje muitos jovens que frequentam escolas, frequentam a faculdade, e ali se fala muitas coisas contrárias à palavra de Deus. Então é muito importante a psicologia na igreja para dar um suporte para os jovens, nossos jovens. Acho muito importante. Maravilha. Pastor, com certa área aqui de pena, porque está tão gostoso falar, nós vamos então partindo para o final desse tão gostoso bate-papo. E eu queria que o senhor deixasse aqui, antes de fazer um desafio final com o senhor, tá? Eu queria que o senhor deixasse um conselho para a nossa juventude. Pode ser um puxão de orelha, pode ser um conselho amoroso, porque o senhor aí nos altos dos seus 70 e alguns anos, né? 76. Eu achei que o pastor Daniel tinha um pouquinho menos de 70, o pastor Daniel tem 76 anos. O que o senhor diz para a nossa juventude como um conselho, seja ele puxão de orelha, amoroso ou os dois? E aí eu vou finalizar com um desafio para o senhor. Então, meu irmão, eu acho que o jovem deve estar ali, como diz lá em Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Graças a Deus nós temos hoje jovens, um bom grupo de jovens na igreja, que estão firmes, servindo o Senhor, abandonaram o mundo e estão aí com toda a garra. A gente percebe isso, graças a Deus por isso, né? Mas eu acho que o jovem deve ter sempre o temor de Deus no coração, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria, como diz a palavra, né? Então, eu preciso ter temor de Deus para poder enfrentar o dia a dia. Jesus disse, né? O que digo a todos, vigiai. Vigiando para não cair em tentação. Maravilha. Dizendo isso, eu preciso encerrar com um desafio para o senhor. O senhor vai me dizer uma palavra só, se possível, para definir o seu passado. Por exemplo, uma palavra que define o passado para o senhor, pastor Daniel. Agradecimento a Deus pela vitória que alcancei. Gratidão. Uma palavra sobre o presente. O presente, meu irmão, eu agradeço a Deus por estar vivo, com a minha saúde ainda, posso dizer, boa saúde. Eu tenho pouquíssimos problemas de saúde, graças a Deus. Acho que eu tenho 90% de saúde. Devido à minha idade, não posso dizer que tenho 100%. Mas, graças a Deus, estou bem de saúde. Pela misericórdia do Senhor. Glória a Deus. Pastor, mais uma vez aí colocando a gratidão, né, à frente. Uma palavra sobre o futuro, pastor. O futuro, meus amados, eu vou responder apenas uma palavra, que é muito comum que todos conhecem essa palavra. O futuro a Deus pertence. Aleluias. Glória a Deus. Louvado seja Deus. De papo com a Cojade, encerrando aqui com muita alegria. Eu quero dizer para vocês que nós vamos fazer colocar o resultado do sorteio amanhã, na terça-feira. A nossa equipe vai fazer a conferência de você que curtiu, compartilhou. E amanhã, terça-feira, sai o resultado. Nós colocaremos um banner lá avisando quem foi o ganhador dos livros. Eu quero agradecer profundamente ao nosso pastor presidente Alcides Fávaro, toda a diretoria do ministério que permite momentos como esse. Eu quero agradecer ao senhor, pastor Daniel Chagas. O senhor, né, nos atendeu aí com tanta gentileza, disponibilizou tempo, está aqui à nossa disposição. Eu agradeço, tá, pelo carinho do senhor em atender a nossa Cojade, a nossa juventude, a toda a equipe de bastidores que faz o trabalho acontecer atrás das câmeras, e aos nossos pastores, aos nossos líderes e a toda a juventude em geral que estão conosco firmes, fortes e avançando sobre o nosso lema, que estamos em uma grande obra e não podemos parar. Que Deus te abençoe e até o próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe, amém, pastor. Amém. Chora Israel.